quanto o pecado. Eu sei que vocês já estão cansados de tanto ouvir falar de violência nos meios de comunicação, nos noticiários, em tudo quanto é lugar por aí. Nas ruas o que mais se ouve é que tantas pessoas foram mortas, tantas estão para morrer, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo e tudo mais. Mas a nossa proposta nessa noite não é falar exclusivamente sobre violência, mas sim o que Deus pensa disso, o que Deus fala disso através da sua palavra, a Bíblia, e como nós, os cristãos, devemos estar nos posicionando com relação a tudo isso. O Salmo de número 10, que olha está projetado, aí está, né? Nos diz assim, é um Salmo de Davi. E nesse Salmo, Davi se mostra preocupado com a violência. E ele pergunta: Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre, que é apanhado em suas tramas. Ele se gaba de sua própria cobiça, e em sua ganância amaldiçoa e insulta o Senhor. Em sua presunção, o ímpio não busca. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Os seus caminhos prosperam sempre. Tão acima da sua compreensão estão as suas leis, que ele faz pouco caso de todos os seus adversários. Pensando consigo mesmo, nada me abalará. Desgraça alguma me atingirá, nem a mim, nem aos meus descendentes. Sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças. Violência e maldade estão em sua língua. Fica à espreita, perto dos povoados, em emboscadas mata os inocentes, procurando as escondidas das suas vítimas. Fica à espreita como um leão escondido. Fica à espreita para apanhar o necessitado. Apanha o necessitado e o arrasta para a sua rede. Agachado, fica de tocaia. As suas vítimas caem em seu poder. Pensa consigo mesmo: Deus se esqueceu, escondeu o rosto e nunca verá isso. Levanta-te, Senhor, ergue a tua mão, ó Deus, não te esqueças dos necessitados, porque o ímpio insulta a Deus dizendo no seu íntimo: de nada me pedirás contas, mas tu enxergas o sofrimento e a dor. Observa-os para tomá-los em tuas mãos. A vítima deles entrega-se a ti, tu és o protetor do órfão. Quebra o braço do ímpio e do perverso. Pede contas de sua impiedade, até que dela nada mais se ache. O Senhor é rei para todo sempre. Da sua terra desapareceram os outros povos. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados. Tu os reanimas e atendes ao seu clamor. Defendes o órfão e o oprimido, a fim de que o homem que é pó já não cause terror. Deus, nesses dias que nós vemos a violência aumentando cada vez mais, nesses dias que nós ouvimos tanto falar sobre crimes, criminalidade, nesses dias, Senhor, de medo, pavor para muitos, ó Pai, nós viemos aqui nesta noite para estarmos reunidos em volta da Tua mesa, Pai. O que nós mais pedimos a Tua proteção não é contra a violência que se instaura, não é contra o homem perverso, mas sim nós pedimos a Tua proteção sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito, para que não venhamos a cair em nenhuma depressão, em nenhuma síndrome de pânico, em nada que abale a nossa alma, Pai. Que o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito possa estar firme, como disse o salmista. Firme está o meu coração,
regozijarei, cantarei, louvarei, salmodiarei o teu nome, Senhor Deus. Porque nós vemos que o inimigo tem laçado muitos, ó Pai, nesses dias, com medo, com pânico, com pavor, com temor, Pai. Mas nós que somos teus filhos, ó Pai, nós sabemos que há uma proteção muito especial em nossa volta. Nós sabemos que nós contamos com os teus anjos. Nós sabemos que nós contamos com a proteção do teu sangue, Senhor. Nós sabemos que nós contamos não com um anjo, mas com legiões de anjos, se for necessário, para nos guardar e nos proteger. Sabemos que nossas casas estão protegidas, porque a tua palavra nos diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra de todo mal, Pai. Firmados nessa confiança, Pai. Não deixa a nossa alma, nosso espírito ser enredado por temores, por medos, pavores, por síndromes de pânico, por depressões, por anseios, ó Pai. Nada. Mas que a nossa alma possa estar em confiança em todo momento, em tempo de guerra e em tempo de paz, em tempo de violência e em tempo pacífico. Nós possamos estar sempre firmes com o nosso coração, a nossa alma, a nossa confiança colocados em Ti, Senhor. Assim nós agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, queridos, como eu disse no início, a nossa proposta aqui não é falar sobre crimes que estão acontecendo, somente sobre a violência que impera desde a queda do homem, desde os tempos de Caim. Não. A nossa proposta aqui nessa noite é saber como reagir a isso. É saber como eu e você podemos fazer para que a nossa alma, o nosso coração, não venha cair num estado de síndrome de pânico, de depressão, de temor infundado, qualquer coisa assim. Porque hoje em dia o que mais a gente se vê são pessoas cheias de medo, cheias de insegurança, com síndrome do pânico. Hoje mesmo um pai estava dizendo: minha filha está com problema de síndrome de pânico, ela não pode nem sair de casa, ela não consegue sair de casa. E agora que ela estava se recuperando, e a gente vê pessoas por aí dizendo: olha, pastor, esses dias eu não vou para a igreja, eu estou evitando sair de casa assim, sozinho, à noite. É um medo. Está certo, queridos. O cuidado, a vigilância com relação a estar andando tarde pela rua, eu sempre digo, não é só em época de violência, em época de toque de recolher, não, é sempre. Eu sempre digo, se você não tem necessidade de estar andando tarde da noite na rua, não ande. Agora, se você tem que ir à escola, tem que ir à igreja, tem que trabalhar, vá. Não se prenda por causa de medo, não se prenda por causa de violência, não se prenda por causa de diz que me diz, de toque, de... não, nada disso. Faça o que você tem que fazer. Se você tiver que sair, mas sair por bobeira, só por sair, fique em casa, mais seguro. Mas se você tem que ir para a igreja, tem que ir para a escola, tem que ir para o trabalho, vá sem medo, porque é uma necessidade tua. Deus está te protegendo. A palavra dele diz no Salmo 34 que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra de todo mal. Salmo 91: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E tantos outros textos da Bíblia nós vemos onde Deus nos garante a proteção. No Salmo de número 10 que nós lemos, o salmista está indignado. Davi vê tanta violência ao seu redor que ele faz uma pergunta ao Senhor, dizendo assim: Senhor, por que estás tão longe, Senhor? Por que te escondes em tempos de angústia? Davi está inquirindo, está indagando, perguntando ao Senhor, porque ele acha que o Senhor estava longe. Ele achava que o Senhor estava se escondendo naqueles tempos, logo naqueles dias mais difíceis, de guerra, de violência, de criminalidade, de angústia. O salmista faz essa pergunta: Senhor, tu estás te escondendo, Senhor? Por que tu estás tão longe, Senhor? Onde tu estás, que não percebe todas essas coisas que estão acontecendo? Onde tu estás, que não percebe o ímpio dominando sobre o homem
pobre. Onde você está que não vê aqueles que são arrogantes, abastados, imperando sobre aqueles que nada têm? Onde tu estás que tanta violência impera e tantas pessoas sofrem, desamparadas, desprotegidos, largados, abandonados? Onde tu estás, Senhor? Será que tu estás vendo? Gente, Deus, em momento algum, Ele perde o controle da situação no mundo. As autoridades podem perder o controle. A segurança pública pode perder o controle. Todos os órgãos do governo, municipal, estadual, federal, podem perder o controle da situação. Mas Deus, Ele nunca perde o controle de nenhuma circunstância, de nenhuma situação. Ele está no controle de tudo. Ele está vendo o que está acontecendo. Ele está ciente de todos os fatos. Agora a pergunta que nós perguntamos, assim como o salmista perguntou, é: por que, Senhor, não ages? Por que tudo isso não termina? Por que aqueles que usam de violência ou de injustiça não recebem logo a paga pelos seus feitos? Não colhem logo pelas suas circunstâncias? Por que tu não tira da face da terra, não apaga da face da terra o ímpio, o homem mau? A palavra do Senhor diz em Eclesiastes capítulo 3, que para todas as circunstâncias, para tudo, há um tempo determinado por Deus. Há um tempo determinado para todas as ocasiões. Naquele texto diz que há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de amar, há tempo de odiar. Existe até o tempo de matar. E às vezes a gente fica perguntando: será que Deus é a favor disso? Tanta matança? Até o tempo de matar? Mas não esqueçam, queridos, o livro de Eclesiastes, o pregador, foi escrito, a maior parte dele por Salomão, e ele viveu num tempo que a sociedade civil vivia em guerra. Eram guerras e guerras. E na guerra, vocês sabem, o soldado que vai para a guerra defender o seu país, ele tem que defender ou matar. Então, por isso, Salomão, escrevendo em Eclesiastes, ele diz, inspirado por Deus: há tempo para todo propósito, há um tempo, e existe até o tempo de matar. Mas isso não quer dizer que Deus nos autorize a fazer isso, porque a vida é um dom de Deus, e só Ele tem o poder para isso. Muito se discute nos dias de hoje sobre pena de morte, quem é favorável, quem não é. Citam até inclusive o Antigo Testamento, onde a lei era olho por olho, dente por dente. Aquele que matasse deveria ser morto, e coisa e tal. E nós ficamos muitas vezes divididos. Existe essa divisão de opiniões até mesmo entre os cristãos. Será que deve existir a pena de morte? Não deve existir a pena de morte? E Deus fala nisso. Deus fala. A questão é, queridos, em muitos países que existe a pena de morte, existe também a execução de muitas pessoas inocentes. E que seria daquelas pessoas que hoje, outrora, foram assassinos, foram bandidos, marginais, mataram, fizeram coisas tão terríveis, e hoje estão servindo a Deus. Hoje contam os seus testemunhos, como muitos já passaram por aqui, contaram o seu testemunho de coisas que faziam outrora e hoje estão servindo ao Senhor. Será que existiriam essas pessoas se houvesse a pena de morte no Brasil? Com certeza não, esses já estavam mortos, sem esperança e sem chances da salvação. Então nós deixamos essa questão para Deus. Não cabe a nós julgarmos. Mas eu creio, queridos, eu creio que a solução para a criminalidade não está na pena de morte, porque se fosse assim, os países que adotam esse regime, neles não haveria criminalidade, não haveria assassinato. Isso prova que a pena de morte não é a solução. Qual é a solução então?
para a violência é quanto mais pessoas ouvirem falar do Evangelho da graça de Cristo, quanto mais pessoas ouvirem falar do amor de Jesus Cristo, menos pessoas violentas haverão no mundo. A gente fica pensando, como seria se o mundo todo fosse da paz como nós? Que bom seria se o mundo todo cultivasse o sentimento de Cristo como nós no coração. Não haveria roubos, poderíamos ir aí ao mercado, ao banco, colocarmos a nossa bicicleta de qualquer jeito, ninguém roubaria. Não haveria violência, medo da violência, criminalidade, não haveria nada de maldade. Que coisa boa, né? Mas a palavra de Deus diz que desde que o homem caiu no pecado, pecado entrou no mundo, entrou também a violência. Desde lá de Gênesis 4, 1 a 24, onde registra o primeiro homicídio na Bíblia, lemos a respeito de Caim, que matou seu próprio irmão. Por quê? Porque as obras de Caim eram más, e a semente da maldade, a semente do pecado já estava em seu coração. Logo depois nós vemos em Gênesis 4, 23 a 24, um outro homem, também assassino, da família dos descendentes de Caim, Lameque. Ele relata em Gênesis 4, 23 e 24, que ele matou um varão só por lhe ter pisado, talvez um acidente sem querer, pisou no seu calcanhar, ele já matou. Salmo 73, 6, nós lemos que o salmista, que dessa feita é Asaf, da mesma forma como Davi se lamenta no Salmo 10, Asaf também se lamenta contra a violência no Salmo 73. Ele lamenta contra a opressão dos ricos, injustos, sobre os pobres, menos afortunados. E ele cita no Salmo 6, no versículo 6 do Salmo 73, dizendo que a violência os envolve como um manto. Essa é a visão que Asaf tem sobre a violência naqueles dias, que já faz muito tempo, talvez aí uns quase 3.000 anos. Ali Asaf já vê a violência envolvendo as pessoas como um manto. Em Gênesis 6, 11, Deus diz: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Porque Deus mandou um dilúvio sobre a terra. Uma das causas foi a violência que cobria a terra de uma tal forma que parecia já não haver mais esperança para a humanidade. Deus então resolve destruir aquela geração com as águas do dilúvio. Depois do dilúvio, Deus destruiu Sodoma e Gomorra, também por causa da impiedade, da violência e da imoralidade existentes naquelas cidades. Muitas vezes nós pensamos que Deus só destruiu a humanidade nos dias de Noé, a humanidade nos dias de Sodoma e Gomorra, por causa da imoralidade sexual, por causa da depravação moral. Não, mas era também por causa da violência, que já estava grande naqueles dias. Então a violência, queridos, não é um problema dos dias atuais, não é uma questão atual, não é uma questão moderna, mas é uma questão que já vem há muitos e muitos séculos, desde que o pecado entrou no mundo. Em Gênesis 19, 5, nós lemos que quando os anjos foram visitar a Ló, os homens daquela cidade procuraram arrombar a porta da casa onde Ló morava, para poderem ter um contato sexual com aqueles homens que eram, na verdade não eram homens, mas eram anjos. Por eles serem bonitos, terem um certo porte, os homens da cidade de Sodoma e Gomorra, que eram varões de Belial ou do mal, que eram homens depravados, que, como o nome já diz, Sodoma, praticavam a sodomia. O nome sodomia vem desde lá daqueles tempos, Sodoma, onde o pecado do homossexualismo, o pecado da depravação sexual estava já de uma forma muito alastrada.
E Deus então resolve destruir aquelas duas cidades, Sodoma e Gomorra. E Deus fez com que chovesse enxofre dos céus para que eles fossem soterrados. Em Gênesis 49, 5 e 6, nós vemos que lá já eram construídos instrumentos de violência para matarem homens e mutilarem touros, instrumentos de corte. Abimeleque, filho de Gideão, assassinou seus 70 irmãos para conservar sozinho a liderança após a morte do pai. Já pensou que isso? Juízes 9, 24. Um homem resolve assassinar 70 irmãos para conservar sozinho a liderança, para ocupar o lugar do trono do seu pai. É muita violência, né, irmãos? Então nós vemos violência de Gênesis até Apocalipse na Bíblia e nos dias atuais. E falaram que então de nosso Senhor Jesus Cristo, quanta violência ele sofreu, espancado, torturado, esbofeteado, cuspido, ferido no seu rosto, em todas as partes do seu corpo. Ele sofreu a violência na sua própria carne para nos dar a salvação. E ele também fala, a Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, de todos os servos fiéis de Deus, que sofreram violência, sofreram escárnios, açoites, prisões, torturas, mutilações, ficaram necessitados, aflitos, maltratados. Hebreus 11. E com isso nós chegamos à conclusão que até os servos de Deus não estão isentos à violência. Aí nós perguntamos como salmista, mas onde tu estás, Senhor? Estava lendo, quando eu preparava aqui essa mensagem essa tarde, no site havia relatos de vários atos de violência praticados contra pessoas, e ali estava falando de um certo missionário, teve sua casa invadida, e a sua esposa e as duas filhas abusadas sexualmente, e durante 3 horas torturaram aquela família. E nós estamos pensando, mas eles não eram servos de Deus? Onde está Deus nesta hora? Será que Deus se ausentou? Será que Deus fugiu? Será que Deus não está por dentro do que está acontecendo? Como Ele permite o sofrimento dos próprios servos? A resposta, João capítulo 16, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Hebreus capítulo 11, é resposta para nós, fala dos servos fiéis que experimentaram toda a sorte de violência, mas isso não quer dizer que Deus não estava com eles. Sim, Deus estava com eles, mas permitiu por algum propósito, que no momento nós não sabemos, só saberemos talvez ou não saberemos algum dia. Mas a verdade é que Deus não perdeu o controle da situação, Ele está por dentro de tudo. Agora, em Gênesis capítulo 6, Deus disse a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer com a terra. Deus resolveu cortar o mal pela raiz. E deixou apenas uma família que era temente a Deus, a Ele, para repovoar a terra. Ora, sabe que nos mostra também toda essa onda de violência dos dias atuais? Que assim como Deus resolveu destruir a humanidade daquele tempo, está chegando o dia de Jesus voltar. Está chegando o dia de Deus, Jesus implantar o seu reino sobre a terra. Está chegando o dia de Deus intervir e acabar Ele mesmo com toda esta onda de violência, de criminalidade. Assim como foi nos dias de Noé,
será também nos dias da vinda do Filho do Homem, nos diz Jesus no seu Evangelho em Mateus 24. É motivo de regozijo quando nós vimos todas essas coisas acontecendo. Não é para nos alarmarmos. Não, Jesus disse que não era para nós temermos. Jesus disse que não era para cairmos em síndrome de pânico, em depressão, em angústia, mas levantarmos os nossos olhos para o alto e contemplarmos a nossa redenção que está próxima. Jesus disse que esses dias, por serem dias trabalhosos, dias difíceis, dias de angústias, seriam também dias abreviados. Isso quer dizer que Jesus não demora muito tempo para vir, não, porque Ele sabe que a angústia é muito grande, Ele sabe que o sofrimento é muito terrível, Ele sabe que talvez nós não tenhamos estrutura para aguentar tudo isso. E Ele diz: aguente mais um pouquinho, aguente firme aí, a minha vida está próxima, aguente que eu estou voltando para reinar sobre esse mundo, para pôr um fim nesse império da violência, nesse império da maldade, tudo isso que reina. Aguente só mais um pouquinho pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará, nos diz Deus. Um pouquinho só de tempo, e aquele que há de vir virá. O Salmo 34:16 diz: o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Os violentos não terão herança com Deus. Ele é contra o que oprime e extorque. Salmo 35:10. Olha, o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Mas por outro lado, Mateus capítulo 5, no grande sermão da montanha, o Senhor Jesus disse: os mansos herdarão a terra e se deleitarão em abundância de paz. Haverá dias, irmãos, em que nós vamos estar herdando a terra, e haverá uma grande abundância de paz. Disso nós não podemos perder esperança. O reino de Cristo está vindo. Jesus está chegando. Jesus está voltando. Sexto mandamento que Deus determinou diz: não matarás. Não matarás. Mas de lá para cá, quanta violência, quanta morte, quanto assassinato. Hoje mata-se por bobeira, mata-se por discussão, até por discussão política, mata-se pelo mínimo de dinheiro, mata-se por discussão sobre futebol, mata-se sobre discussão sobre religião. É por isso que os nossos antepassados já diziam, com relação à religião, política, futebol: não discuta, é bobagem, é perda de tempo. Cada um tem os seus gostos, suas preferências. Esses dias mesmo tivemos uma morte de uma pessoa próxima aqui de nós por causa de política. Um prefere um candidato, outro prefere outro, e aí já gera briga, discussão à toa por causa de política. Às vezes mata-se por causa de futebol, às vezes mata-se por causa de tanta bobeira, tanta bobagem, mas tudo isso por causa do pecado que há no mundo. Salmo 11:5 diz: o Senhor põe à prova o justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, sua alma abomina. E é assim, está cheio de textos mostrando que o Senhor abomina a alma, a pessoa daquele que usa de violência. Então Deus está olhando, a justiça de Deus vai ser feita. Todo aquele que comete a violência, ele há de colher isso. Estava até comentando com a Sandra hoje. A gente vê crianças pequenas, já cheias de maldades no coração, fazendo coisas más. Tem uma meninada aqui na rua que passa fazendo arruaça, pequenos, criancinhas, jogando pedra na casa dos outros, mexendo com os outros, passa em frente da loja, derruba os manequins, joga sujeira.
porta da loja. Olha, a criança desde pequenininha já tem espírito maligno no coração, já tem espírito de diabo mesmo na vida deles atuando. Que serão dessas crianças se eles não conhecerem o Evangelho, se eles não forem transformados pela palavra que transforma, que muda? E eu e você temos essa palavra. Eu e você, nós temos esse poder nas mãos, que é o único poder que pode frear, acabar com a violência na vida da pessoa, acabar com o domínio do mal na vida da pessoa. Então é tempo de nós praticarmos isso, é tempo de nós espalharmos a paz. Nós somos da paz porque temos o Evangelho da paz. E como formosos são sobre os montes aqueles que pregam as boas novas de paz. Paz, paz é o que a nossa cidade precisa. Nós temos nas mãos uma arma poderosíssima que nós vamos usar daqui a pouco. A oração, a intercessão. Nós podemos. Muitas coisas podem ser feitas no mundo invisível, no mundo espiritual, através dessa arma poderosa. Nós às vezes nem nos damos conta que ela é tão poderosa. Nós vamos separar aí uns minutos no final para nós levantarmos um clamor pela nossa cidade. O Salmo 72, 13 e 14 registra: Ele tem piedade do fraco e do necessitado, e salva a alma dos indigentes. Redime as suas almas da opressão e da violência, e precioso, olha só que bonito, precioso lhe é o sangue deles. Que está dizendo que tem piedade do fraco, do necessitado, e salva até a alma dos indigentes. Enquanto muitos botam fogo aí nos indigentes pela rua, o Senhor, Ele salva a alma desses indigentes, e até o sangue dessas pessoas é precioso para o Senhor. Que coisa maravilhosa. Isso quer dizer que ninguém está desamparado, ninguém está abandonado, ninguém está entregue a toda essa situação, porque o sangue dos necessitados, dos fracos, dos oprimidos é precioso aos olhos do Senhor. Salmo 55, 9 diz: Vejo violência e contenda na cidade. Olha só como é antigo isso. O salmista já dizia no Salmo 55: Eu vejo violência e contenda na cidade. Olha, parece que foi escrito nos dias de hoje. Ezequiel 7,23 também é bem próximo da nossa realidade. Diz assim, olha: Faze cadeia, porque a terra está cheia de crimes e sangue, a cidade cheia de violência. Já nos dias de Ezequiel, profeta profetizando, mandando fazer cadeia, porque havia muita criminalidade, muita violência. O livro de Oséias expressa a dissolução dos costumes e dá razão para esse estado de coisas, o afastamento de Deus e de seus princípios. Lemos em 4:2: O que prevalece é perjurar, mentir, furtar, adulterar, há arrombamentos, homicídios sobre homicídios. Por quê? Porque não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. 3 razões por que tanta violência: não há verdade, nem amor e nem conhecimento de Deus. Se o povo conhecesse a verdade, houvesse amor e conhecimento de Deus, não haveria nada disso. Qual o remédio final para tudo isso? O Evangelho Salvador de Jesus. Reconhecer que só nele há solução. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 2, diz que é para nós estarmos orando, intercedendo pelas nossas autoridades, por aqueles que estão no poder, para que nós tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda piedade e honestidade. Como estamos longe disso, hein? De uma vida tranquila e sossegada. Estamos longe, mas é aí que nós devemos estar orando, intercedendo pelas nossas autoridades. Há tempos atrás, a nossa prefeita disse que havia perdido o controle da situação
e ela estava buscando ajuda do Estado, porque a situação estava fora de controle. E dizer agora então, nós vemos isso não só aqui na nossa cidade, não só no estado que nós vivemos, mas isso praticamente em todo o nosso país. E não vamos ficar só aqui, mas a situação é no mundo todo, muita calamidade. Mas para você que teme o nome do Senhor, para você que confia em Deus, saiba, Salmo 72, 13 a 14, diz que Deus não lhe desampara. Se você já foi vítima de violência, ore como o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 1,4. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos fomos contemplados por Deus. Olha, muitas vezes passamos por experiências difíceis na nossa vida, isso em todas as circunstâncias. Essa palavra eu encontrei aberta uma certa manhã que eu entrava para orar na igreja, a Bíblia do púlpito estava aberta exatamente nessa palavra. Foi no dia que a nossa filha Osana nasceu e passou 14 dias internada no hospital, ficou entre a vida e a morte, e ali nós percebemos que aquela experiência nos veio para que a gente fosse consolado por Deus, e através da consolação com que nós mesmos fomos consolados, pudéssemos consolar a outros. Hoje nós sabemos o que é ter um ente querido entre a vida e a morte no hospital. Nós sabemos o que é essa dor. E da mesma forma com que nós fomos consolados, nós podemos consolar outras pessoas. Eu sei também o que é perder um ente querido muito próximo da gente, porque eu já perdi pai, perdi mãe. Eu posso dar uma palavra de consolo para alguém que perde assim um ente querido. E quando nós somos vítimas também dessa violência, nós podemos consolar, confortar outros que passam pela mesma situação. Então, se alguma situação acontece na tua vida, seja ela boa ou ruim, em todas essas circunstâncias nós tiramos proveito. Romanos 8, 28, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados pelos seus decretos. Tire o proveito dessa situação negativa que você passa ou que já passou, para que você possa, através da experiência que você passou, do consolo que você recebeu nessa circunstância, consolar a outros que também passam por mesma situação. E terminando, queridos, o salmista, o Salmo 44, versículo 6, nos ensina que nós não podemos confiar em nossas próprias forças. Ele diz: eu não confio no meu arco, e não é minha espada que me salva. A sua confiança estava no Senhor. Por isso ele continua: levanta-te para socorrer-nos, resgata-nos por amor da tua benignidade. Que ele seja também a nossa confiança e fonte de poder. Muitos pensam esses dias: se eu tivesse uma arma, se eu tivesse um 38, uma pistola ou qualquer outra arma, eu estaria me defendendo. Mas não, a palavra do Senhor diz que não é no arco, não é na nossa espada que devemos confiar, não é isso que nos salva, mas a nossa confiança está no Senhor. Devemos procurar refúgio somente em Deus. Salmo 22, para nós terminarmos, mostra toda a violência que o Senhor Jesus sofreu, mas Ele entregou tudo a Deus. Ele, nas mãos do Senhor, entregou a sua alma, o seu espírito, a sua situação, a sua vida, sabendo que Deus é quem nos justifica, Deus é quem nos consola. Por fim, Jó 16, 17, ele orou: não haja violência nas minhas mãos, e seja pura a minha oração. Porque somos instruídos em Mateus 5, 1 a 12. Ao sermos
esbofeteados, darmos outra face. Ao sermos maltratados, não tratar com a mesma violência, não tratar com a mesma injustiça, mas entregar a Deus, que é tudo junto. Amém? Vamos aproveitar aí uns 5 minutos ou mais para levantarmos um clamor pela nossa cidade, para nós orarmos por tudo isso que está acontecendo. E eu tenho certeza, como diz a palavra, a carta que Tiago escreveu, muito pode, por sua eficácia, a oração dos justos. De um justo, não é de vários justos, que nós somos justos, justificados pelo sangue de Cristo. Quantos creem nisso? Vamos orar? Vamos dar as mãos aqui na frente, vamos fazer um círculo assim, orando, clamando. A situação requer